Isaías capítulo de número 30, versículo de número 1. Olha o que diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Presta atenção, irmãos. Quando Jesus ele disse que ele iria ao Pai e não nos deixaria órfãos, ele declarou abertamente que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem no seu ministério duas coisas muito importantes a trabalhar nas nossas vidas. A primeira coisa que ele vem para fazer, a Bíblia vai dizer que ele veio para ensinar todas as coisas. Então quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele também veio para trazer a lembrança. Porque se tem uma coisa que nós homens somos, é esquecidos das coisas. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, ele traz a lembrança. Então quando ele começa dizendo: ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não de mim, isso significa que esse filho está aprendendo com o Espírito de Deus? Ah, não está. E quando a gente não aprende com o Espírito de Deus, guarda algo, nós nunca seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que ele continua o texto dizendo: e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para o quê? Acrescentarem pecado a... Não tem jeito. Irmãos, falhos e pecadores todos nós somos. Mas uma vez que a gente tem o Espírito de Deus, que a gente aprende com o Espírito de Deus, pode ter certeza, quem vai trazer a lembrança de nós quando a gente errar, sabe quem que vai ser? Vai ser Ele. E nesse momento vai ser feito o quê? Vai ser quebrado esse pecado. A gente até peca, mas o Espírito traz a lembrança, nos lembra, nos convence do pecado, nós vamos lá e clamamos o quê? Pelo sangue, e o sangue vem e nos rime de todo o pecado. E olha para você ver como que é tremendo, olhando para esse texto, como ele fala muito mais além do que a gente pensa e imagina. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus, ele é decência e ordem. Se eu colocar outra cobertura sobre a minha vida, quando eu falo de cobertura, eu digo algo que está acima de mim, que não seja o Espírito de Deus, irmãos. Ordem é isso, Deus determinou uma ordem, é o Pai, é o Filho, é o homem e a mulher. E a Bíblia diz que Deus, ele é o que? Espírito. Então quem está no topo dessa cadeia, quem que é? É Deus, e ele é o que? Espírito. Se eu coloco um outro espírito sobre mim, quer dizer que a minha vida não tem o que? Ordem. Se não tem ordem, o reino está longe de mim. E aí a hora que envolve todo esse embaraço que a gente está aprendendo, onde eu não aprendo com o Espírito, e quando ele traz a lembrança, eu não dou ouvido ao que ele me diz, porque agora eu coloquei outro espírito, e se eu não tenho o Espírito de Deus, guarda algo. Que espírito que eu tenho na minha vida? É demônio, irmãos, não tem conversa. Eu tenho um principado e uma potestade das hostes celestiais das trevas. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó: conhecereis o que? A verdade. O conhecimento da verdade, irmãos, é o conselho de Deus. E a verdade te o que? Libertará. Por quê? Porque agora a gente arranca esse outro espírito e coloca o Espírito de Deus sobre nós. Então olha como que a gente tem que tomar muito o que? E por que eu digo isso abertamente? Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Presta muita atenção nisso, irmãos. A gente já meditou nisso outrora. É bom, importante a gente o que? Meditar de novo para vir o que? A lembrança nas nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Olha o que diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quando a gente lê esse texto aqui, ó, há um só corpo. Muitos olham isso daqui de maneira quantitativa, e não é isso que ele está dizendo.
Esse só, quando ele vem antes do corpo, ele está falando qualitativamente. Se tivesse escrito há um corpo só, era quantitativo. Então o que ele está dizendo? Olha, existem muitos corpos aí. E o que é o corpo? É o corpo que se diz de Cristo. Mas ele está dizendo, mas um só é o meu. É aquele que atende, é aquele que está debaixo da minha cobertura, é aquele que está andando segundo a vontade do meu espírito, que não está juntando pecado sobre... Está entendendo isso ou não? A igreja é o corpo do quê? Olha lá, é um só espírito. O que ele está dizendo? Ó, tem um monte de espírito falando por aí, mas um só é o meu espírito, que é o Espírito Santo de quem? É a qualidade. Irmãos, a gente vê isso em questões simples. Não é o Espírito Santo que ensina todas as coisas? E por que tem lugar que fala assim, ó, aqui deve usar o véu? Aí vai num outro lugar, ela fala, não, isso aí é doutrina de homens. Peraí, tem demônio aí. Porque como é que ele pode ensinar aqui de um jeito e lá ele pode ter que ensinar de outro? Qual é o pai que ensina diferente os seus filhos? Se ele faz isso, ele está fazendo acepção de pessoas. E a gente não pode ser ignorantes. Por isso que a Bíblia fala, vigiai o quê? E orai para que não entreis. Tem muito lugar se chamando de igreja. Jesus olha e fala, é verdade, tem um monte de lugar que se diz que é igreja, mas ele diz, ó, mas uma só. Aquela que está sendo guiada da maneira correta. Essa é aquela minha igreja, a igreja de Cristo. Essa é a noiva, é aquela que está ataviada. É aquela que é gloriosa, sem rugas, sem máculas, sem coisa o quê? Semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele diz, ó, há um só o quê? Senhor. Irmãos, tem um monte de gente chamando muita coisa de Senhor, até o dinheiro chama do quê? Jesus disse, não dá para adorar dois o quê? Tem jeito. Mas um só é Senhor. E quem que é o Senhor, irmãos, da nossa vida? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Não tem jeito, não dá para adorar outro Senhor, não dá para adorar Aparecida, não dá para adorar, tem tanta gente chamando deuses aí do que? De Senhor. Uma só fé. Tem gente que acredita em muitas coisas, irmãos, mas na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, de Deus. Existem muitas palavras sendo pregadas e as pessoas acreditando em muitas coisas, mas uma só. É aquele padrão que está em conformidade com as Escrituras. Essa é a fé que a gente o quê? Segue. Um só batismo. Irmãos, tem gente que batiza em piscina, outro batiza no rio. Qual é o modelo? Qual é o que dá o testemunho fiel e o quê? Não estão batizando de mão. Agora tem batismo, irmãos, que a pessoa mergulha, eu não sei como que chama aquilo lá na internet. A pessoa mergulha online, na piscina, irmãos. Ele está dizendo, ó, tem gente batizando de um monte de forma. Um só, aquele que atende os requisitos da minha palavra. Esse batizou o quê? Genuinamente, verdadeiramente. Então é isso que ele está dizendo. Então quando eu me cubro debaixo da cobertura do espírito errado, guarda algo, eu vou parar no corpo errado, vou me envolver com o espírito errado, e aí vai tudo errado aqui, ó. É uma sequência. Aí eu começo a ir ajuntando o que, irmãos? Pecado. Aí complicou, porque quando eu ajunto pecado sobre pecado, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo do 4 a 8, olha lá. Eu ouvi outra voz do céu que dizia, olha lá, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus. Sai debaixo dessa cobertura, sai debaixo desse ambiente, se aparta, vai para, olha lá, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até onde? Ou seja, pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, acumulou até, aí lá ó, e Deus se lembrou da iniquidade delas. E olha o que acontece quando isso sobrevém, olha o que Deus fala aqui ó, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu a beber, dar-lhe a ela o que? Em dobro, ou seja, embriagaram. Deus falou, vai ficar duas vezes o que agora? O castigo. E quem está embriagado está sem direção. Quem está embriagado não busca as coisas que são de cima. Quem está embriagado, irmãos,
vamos falar a verdade, está descendo a passos largos para o abismo que é eterno. Por isso a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro, um pecado, se ele não for interrompido ali a prática, ele vai puxar o quê? Outro pecado, que depois vai puxar outro. E aí eu quero que todos entendam isso. Olha o que está escrito, irmãos, em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 1, ele diz assim, olha lá, ó. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Presta atenção, existe pecadinho e pecadão? Não, pecado, transgressão é transgressão, ponto final. Mas eu digo para ti, dependendo da nossa convivência com o pecado, o negócio o que é? Muda o peso. Uma coisa é pecado, outra coisa é pecado sobre... E aí a hora que eu jogo na balança, irmãos, um vai pesar mais do que o quê? Por isso que vem o que está escrito, irmãos, lá no livro de Daniel, onde o Senhor diz isso, olha lá, ó, Tekel, pesado foste na balança e foste achado o quê? Quando é que ele acha em falta? Quando a gente começa a juntar pecado sobre o quê? Porque se o Espírito vir e nos convencer, eu digo, o pecado é cessado aonde? Por isso que a Bíblia diz, se Deus vos libertar, verdadeiramente vós sereis. Então a palavra para mim e para você hoje é o que está em Mateus capítulo 11, olha o que diz lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e quem vem para ver o Filho e crer nele, receberá o que, irmãos? O Espírito Santo de Deus, que começará a fluir de dentro do homem o que? Rios de águas vivas. E rios de águas vivas, se lembra do batismo, se lembra do corpo lavado, se lembra do batismo, se lembra de se envolver com o Espírito correto. Aí ele continua, tomai sobre vós o meu jugo, e olha aqui, aprendei de quem? Ao conselho, irmãos, ao conselho na fonte o que? Certa, ao conselho no lugar correto, para que a gente não caia na posição de um filho que? Rebelde. Aí ele continua, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é o quê? Quem acumula pecado sobre o pecado, o que tem nas costas dele não é leve, é pesado, é pesado, é pesado. E o que Deus tem reservado para eu e você carregar é isso. Jugo, não se prenda num jugo desigual com o infiel, não se prenda, isso vai torná-lo suave. Fardo é a carga que a gente vai o quê? Carregar. E Deus sempre coloca sobre nós a sua justa o quê? A sua justa medida. E a medida dele, escuta o que eu estou dizendo, qual que é esse fardo que a gente teoricamente levaria de Cristo? Lembra o que os sacerdotes carregavam no lombo, irmãos? A arca de Deus. E para conseguir carregar a arca de Deus, Deus entrava debaixo dela e dava forças para ele carregar a presença. O diabo já não, o diabo pôde dele. Por isso que ele olha para muitos e fala, esse aí é o meu o quê? Cavalo, trepa nas costas dele, joga o fardo o quê? Pesado nas costas dele. Quem está debaixo da cobertura espiritual errada, quem está montado nas costas dele, é o diabo e não é o quê? O Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Deu para entender? Pelo amor de Deus. Por isso a Bíblia diz, quem é falto de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E dentre os 7 Espíritos de Deus, abre para mim comigo aí, ó, Isaías capítulo 11, pega o versículo 1 e 2, olha o que diz. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Por isso que todo mundo olhava e falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi era um rebento do tronco de quem? De Jessé. Davi era o amado. Por isso quando desceu o Espírito de Deus sobre Jesus, falou, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ele continua, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha onde Deus vai mexer, no nosso que? Fundamento de vida. Aí ele continua, e repousará onde, irmãos? Debaixo dele? Sobre. Então que cobertura é essa? Repousará sobre. A gente não viu a pomba debaixo de Cristo, a pomba foi vista onde?
Então ele estava debaixo de qual cobertura, meus irmãos? Da cobertura do Espírito de quem? De Deus. E uma vez que a gente recebe o Espírito do Senhor, se prepara. Junto com ele, ele abre a porta para ter o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho, do que? De fortaleza, espírito de conhecimento, de temor do... Aqui, ó, o espírito que ele queria que nós seguíssemos, o espírito do conselho. Então vem para a igreja para ver quem? O Filho e crer. Pronto, quando a gente vem para a igreja para ver o Filho e crer dele, a gente vai entrar debaixo da cobertura correta. E aí você pode ter certeza, ele vai trabalhar para a gente ser filhos da luz e jamais filhos das trevas, para a glória de Deus. Amém?